Atos capítulo 1, versículo de número 8. Enquanto os irmãos estão procurando, eu recebi uma cartinha aqui, pastor Gedir, e é tão bonitinha que eu preciso ler aqui. Pastor, na paz do Senhor, se for possível, o senhor podia mencionar o nome da minha avó. Ela chama Laurinda e tem 91 anos. Ela ficou viúva tem 1 ano e ela ama ver as suas pregações, e ela ainda fala que o senhor é tão bonito. E a criatura ainda colocou KKK. Quem fez isso foi a Valquíria. É você, Valquíria? Cadê a avó? Deixa eu olhar. Abre aqui o corredor para ela me ver. Estou vendo ela. Não, já estou vendo ela daqui. Beijo, vó. Deus abençoe, viu? Qual é o nome dela? Laurinda. Irmã Laurinda, beijo. I love you. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, igreja? Como é um versículo só, eu vou ler de novo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém e amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado, hoje é sábado, dia de tomar banho, deve ter alguém. Agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, eu te exalto, eu te glorifico. Primeiro, porque o Senhor nos deu a vida nesse dia. E segundo, porque ao entrar no santuário, eu senti a sua presença na casa. E eu tenho certeza que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esse santuário ficará pequeno, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Ipaba, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar essas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento, dando um grito de glória a Deus daquele tamanho. Glória a Jesus. Eu vou pedir que os que estão se locomovendo encontrem um lugar para se assentar. Os que estão conversando com os amigos, irmãos do seu lado, que por gentileza me emprestem a sua atenção. Eu não vou demorar muito, já são 15 para as 10. E o pastor Joedir disse que eu posso ir só até as 3 da manhã. Tudo louco esses aí. E tudo falso. Passou uns minutos, eu fico sozinho com esse microfone na mão aqui. Mas eu prometo que não vou cansar os irmãos, tá? Mas me empreste a sua atenção.
congresso de missões, ele só é realizado para um propósito: despertar no coração da igreja a paixão por almas, por vidas. Ainda hoje, enquanto vinha de Belo Horizonte para cá, dentro do carro, conversando com o Gibson, com o Golbery, com o pastor Roberto, com o Luciano, que deve estar por aí em algum lugar, está aqui o Luciano, a gente comentava sobre a mudança pela qual a igreja do Senhor Jesus vem passando. Existe uma igreja antes da pandemia, existe uma igreja pós-pandemia. Até a pandemia, a igreja tinha um projeto. Até a pandemia, a igreja acatava ordens, respeitava. E de repente, depois da pandemia, parece que uma chave estranha virou na mente dos crentes. Foi feito um estudo no Brasil que depois da pandemia, pelo menos 30% dos crentes não voltaram mais para a igreja. E a pergunta que fica é: por que é que eles não voltaram? Um amigo meu me disse: é porque eles se desviaram. Eu disse: não, a pandemia não desviou ninguém. Ela revelou os desviados que estavam entre nós. Nós passamos a vida toda dizendo aos crentes: venham para o culto, o crente não pode ficar em casa. E de repente nós mesmos falamos para os crentes: fiquem em casa por um mês, 2, um ano, 2 anos em casa. 2 anos em casa comendo lixo tóxico de internet. Porque alguns ainda viam as lives da igreja, mas outros curiosos começaram a ver live da igreja dos outros. E começaram então a comer uma teologia displicente, estranha. E o muito conhecimento, ao invés de abrir a mente dos crentes, travou a mente deles. Nasceu nesse período um grupo de crentes chamados desigrejados. Você já deve ter ouvido falar deles. Alguém conseguiu falar para eles, ou magoaram tanto o coração desse povo, que eles juram de pé junto que eles vão para o céu, pastor Adriano. Juram de pé junto que eles vão para o céu, servindo a Deus dentro da casa deles mesmo. A falta do conhecimento da palavra fez com que essas pessoas traíssem a fé e se esqueceram de coisas simples. Por exemplo, a que Jesus ensinou: quem não participa do corpo e do sangue não tem vida. Quem não tem vida está morto. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. Se esqueceram que a igreja é um corpo. Eu já vi andando na rua pessoas que não tinham um braço. Eu já vi cegos caminharem pelas ruas. Eu vi surdos. Eu vi pessoas em cadeira de roda faltando uma perna, às vezes faltando 2 pernas, caminhando pela rua. Eu vi um corpo que faltava membros. Agora eu nunca vi um membro caminhando sozinho pela rua. Você já viu uma perna pulando sozinha pela rua? Um braço pulando sozinho, uma mão, uma orelha? Não, né? Ou seja, não existe vida fora do corpo. Só existe vida no corpo. E eis aqui o corpo de Cristo, a igreja do eterno Deus. E de repente, pós-pandemia, começamos a trocar cultos por entretenimento. Para se fazer uma festa como essa, se não tiver nomes poderosos e conhecidos, o povo não vem. As pessoas querem glamour. As pessoas se ajuntam e se esquecem pelo qual motivo estamos aqui. Nós não estamos aqui para agradar o pastor, e nós não estamos aqui para ver um pregador ou um cantor, porque se for isso que você veio fazer, você perdeu tempo. Porque isso aqui não é um show, isso aqui é um culto de adoração ao grande Deus de Israel. Então só vale a pena entrar dentro deste santuário se for para buscá-lo, para adorá-lo e para ficar na expectativa de que alguma coisa extraordinária pode acontecer entre nós aqui. O texto que eu li é extremamente conhecido, é o texto áureo da igreja. Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Porque eu não vejo atos de homens nesse livro. Eu vejo atos do Espírito Santo dentro desses homens. Porque na ausência do Espírito Santo,
Eles eram apenas pessoas comuns. Eram apenas homens e mulheres feitos de carne e osso, com intenção e sentimentos. Mas foi na descida do Espírito Santo que o Senhor Jesus os moldou, os treinou e os enviou. Eu tenho a alegria e o orgulho de estar pregando em uma Assembleia de Deus. Com todo respeito a todas as demais denominações, porque eu prego em todas elas. Mas eu estou pregando numa igreja que tem a sua origem no poder do Pentecoste. Vou falar de novo. Eu estou pregando em uma igreja que tem a sua origem num poder sobrenatural. Eu não sei se os irmãos sabiam disso, mas os fundadores da nossa igreja eram batistas, por tradição. Daniel Berg e Gunnar Wingre eram batistas, seminaristas batistas na Europa, que tiveram a oportunidade de participar de um culto pentecostal lá na Suécia, no país deles. Não porque foram convidados, porque como eram seminaristas, eram proibidos de sair do seminário. Mas eles pulavam o muro do seminário, porque jovem é assim. Porque ficaram sabendo que havia um movimento dentro de uma tenda lá perto, que o povo fazia umas extravagâncias, uns barulhos, e eles foram lá para rir. Assistiram o primeiro culto, voltaram para o seminário e contaram para os outros: tem um povo doido aí, é muito engraçado a reunião deles. Eles pulam com o pé só, eles gritam. Não é que no dia seguinte eles voltaram no seminário de novo, ou voltaram na tenda e levaram mais amigos agora. E o problema de ficar muito perto desse povo maluco é que o que está nesse povo maluco pode pegar em você. Eu vou falar de novo. O problema de você ficar perto de um crente muito pentecostal é que você só tem dois caminhos: ou sair de perto dele porque você fica irritado, ou ficar perto dele e o que está nele pegar em você. Porque o fogo do Espírito Santo, ele se alastra. E esses dois batistas receberam batismo com o Espírito Santo. Foram para duvidar do culto, foram para debochar do culto, e o poder que estava no culto os revestiu. Não conseguiram mais ficar no seminário. Se aproximaram do pastor daquela tenda, e o pastor contou de onde é que ele vinha. De um avivamento que estava acontecendo nos Estados Unidos da América, no estado, na cidade de Los Angeles, numa rua chamada Rua Azusa. E então eles conseguiram dinheiro, juntaram uma oferta e foram para a Rua Azusa, porque agora eles queriam frequentar o seminário do Pentecoste. A tradição diz que quando eles chegaram na Rua Azusa, bateram a porta, encontraram com o pastor William Seymour e perguntaram a ele: é aqui que existe o seminário do Espírito Santo? E Seymour disse sim. E eles disseram: nós viemos porque nós queremos frequentar o seminário. Onde estão as carteiras? Onde estão os livros? E Seymour disse: aqui não tem carteira e não tem livro. E vocês têm o quê? Nós temos o Espírito. E como é que a gente busca ele? Fiquem ali naquele canto ajoelhados. Quanto tempo? Até o Espírito descer sobre vocês. Mas nós já recebemos o batismo com o Espírito Santo. Ele diz: o batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada. Já se abriu para vocês o poder sobre-humano. Agora vocês têm que entrar por esta porta e descobrir que existe um mundo invisível do outro lado. A tradição diz que o pastor William Seymour, o primeiro pastor pentecostal negro dos Estados Unidos da América, passava mais tempo no culto com a cabeça dentro de uma caixa de sapato, ajoelhado num canto, do que pregando ou o povo cantando. Havia uma presença tão profunda naquela humilde igrejinha, que começou a fazer barulho e atrair pessoas de todas as partes dos Estados Unidos da América. Naquele tempo, isso 1900 e bolinha, 1906, naquele tempo, as pessoas tinham dificuldade em aceitar brancos congregando com negros. Portanto, a igreja dele era uma igreja só de negros. Mas a notícia esparramou e o barulho foi tão longe que os brancos quebraram o orgulho e começaram a frequentar a igreja. E alguns brancos entraram dentro do culto do pastor William Seymour sentados em cadeiras de roda. Mas quando o culto terminou, esses mesmos brancos que entraram sentados nas cadeiras de rodas saíam empurrando a sua cadeira de roda. O fogo do Espírito Santo se alastrou. Numa noite em oração lá na Rua Azusa, Deus tomou um profeta e falou com Daniel Berg e Gunnar Wingre
Tenho preparado uma cidade para vocês, o nome dela é Belém. Eles correram para um mapa mundi e encontraram duas cidades no mundo com a palavra Belém. Uma ficava no Oriente Médio, estava sob a tutela do Estado muçulmano, então eles não podiam evangelizar lá. E o outro, aqui no Brasil, lá no alto, no estado do Pará. Para cá eles podiam vir. Entraram num barco e vieram, e aportaram aqui. E o que Deus fez através daqueles dois homens, reflete em cada um de nós que estamos aqui nessa noite. O interessante é que o Brasil já tinha outros missionários. O Brasil recebeu os seus primeiros missionários no século 17. Vieram para cá metodistas, presbiterianos, vieram para cá batistas, mas eles nunca conseguiram alavancar o crescimento do evangelho. Curiosamente, chegam aqui dois homens ex-batistas, batizados com o Espírito Santo, que não sabiam falar uma palavra em português. Sabe como eles faziam? Encontraram trabalho. Um deles trabalhava e pagava para o outro estudar, para aprender a língua portuguesa. De noite, o que trabalhava chegava do trabalho e aprendia com aquele que passou o dia todo na escola aprendendo a língua portuguesa e repartia um conhecimento. Um ano desse jeito. Congregaram na igreja batista lá de Belém do Pará. Até que um deles já sabia falar um pouco de português e mandou um bilhete para o púlpito batista. Nós sabe falar português, nós quer oportunidade. Aí o pastor batista disse: irmão, nossos irmãos que vieram da Suécia já sabem falar português, vamos ouvi-lo. E um deles agarrou o microfone e disse: nós veio aqui para dizer que a nossa Jesus batiza com a Espírito Santo. E quando a Espírito Santo vem sobre nós fala assim, ó. E começaram a falar em línguas. Resultado, os dois foram expulsos da igreja. Mas não foram só expulsos, foram arrastados aos chutes. E tiveram que correr para o meio da mata, no meio de Belém do Pará, para não serem linchados e chamados de heréticos. Os irmãos batistas do estado do Pará acharam que aquilo era uma heresia ou possessão maligna. Daniel Berg e Gunnar Wingre passaram a madrugada no meio do mato, um cuidando das feridas do outro, e um dizendo para o outro: viemos para a cidade errada, amanhã precisamos ir embora daqui. Enquanto eles estavam nessa madrugada, um cuidando da ferida do outro, com medo de morrerem, porque os irmãos expulsaram eles, com medo de serem lixados, do outro lado da mata, uma irmã que estava no culto, chamada Celina de Albuquerque, estava na sua palafita, uma casa de madeira coberta de palha. Ela dobrou o joelho e disse: Jesus, se é verdade que aquele homem disse, eu quero. Jesus, se é verdade que ele falou, eu quero receber. Ela começou a oração à meia-noite. Era 4 horas da manhã, quando a irmã Celina de Albuquerque contou o testemunho depois, dizendo que o teto da casa dela, o teto de sapé, subiu. E ela olhou para cima e viu bolas de fogo descendo. E uma das bolas caiu sobre ela. E foi a primeira brasileira a falar em línguas estranhas aqui no nosso país. Ao acordar de manhãzinha, ela saiu procurando os dois missionários e pegou eles arrumando as malas para ir embora. E ela disse: não vão, porque eu criei e eu recebi o que vocês receberam. Começaram na casa da irmã Celina de Albuquerque. Foi assim que a Assembleia de Deus nasceu. A Assembleia de Deus, a igreja pentecostal da qual nós fazemos parte, não nasceu porque os nossos irmãos sabiam ler e escrever. Ela não cresceu porque nós tivemos entre nós homens e mulheres formados em todas as matérias e ciências da terra. Ela não cresceu porque ela era amiga de pessoas como eu, que sou político. Não. Ela cresceu porque aqueles homens e mulheres buscavam algo que a terra não pode dar. Eles se reuniam numa reunião como essa e ninguém ficava mascando chiclete, ninguém ficava com a mão no queixo, ninguém ficava olhando para fora, ninguém ficava olhando para o celular, ninguém ficava perguntando para o outro: e aí, o Brasil ganhou ou foi Marrocos? Não! Eles ficavam no culto buscando uma presença. Vou falar de novo. Ficavam no culto buscando uma presença. Uma presença invisível que não pode ser traduzida em palavras. E essa presença está aqui nessa noite. Eu não sei o que anda acontecendo com a gente, porque depois que a dupla Canção e Louvor cantou, se fosse há 30 anos atrás, vocês cantando com esse mesmo ímpeto, essa mesma graça, e a igreja naquele fogo, o culto tinha terminado ali. Eu participei de cultos assim. Quem participou de cultos assim? Eu
participei de cultos onde o pastor só pegou o microfone e disse: eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, e acabou o culto. Jesus tomava a direção. Era batismo com o Espírito Santo, cura divina, a gente era arrebatado. Olha só, nós fomos ao céu quando eles cantaram. Quando terminaram de cantar, é como se tivéssemos fechado a torneira. Aí vem o pastor Roberto com esse instrumento, com essa voz poderosa, canta. Enquanto está fazendo barulho do instrumento e a voz, a igreja sobe. Ele acabou, quietou todo mundo. Sabe o que parece? Que todos nós que somos vasos, estamos com o nosso vaso trincado. Nós recebemos, o vaso enche, mas a mesma velocidade que ele enche, vaza pelo lugar que está trincado. E antes de chegar em casa, já acabou tudo. Que nessa noite o oleiro visite Paba. Que nessa noite o oleiro entre aqui dentro e pegue você, vaso, te quebre de novo na olaria, refaça o vaso e te faça de uma maneira tão perfeita, porque o que Ele quer te dar nessa noite é para mudar a sua história para todo sempre. Se alguém acredita nisso, dê um grito de glória a Deus daquele tamanho. Deixa eu tentar explicar o que Jesus está falando aqui. A pregação é simples, então preste atenção. No Evangelho de João, no capítulo anterior ao capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e está assim na Bíblia, e não é à toa, terminamos o capítulo 21 do Evangelho de João e entramos em Atos capítulo 1. Se você voltar comigo em João capítulo 20, 2 capítulos anteriores, você vai encontrar o Senhor Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo assim para eles: vocês vão receber o Espírito Santo. João capítulo 20, verso 21. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus fez assim. Só vamos entender o que está acontecendo se voltarmos no versículo 20 de novo. Ou melhor, no versículo 21. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, e assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O Senhor está dizendo: eu agora vou enviar vocês para uma missão. Vocês vão fazer missões. Só que não dá para fazer missões do jeito que vocês estão aqui. Então eu preciso dar a vocês algo que vocês ainda não têm. Para enviar vocês, vocês precisam receber. E está todo mundo na expectativa. Receber o quê? Aí Jesus vai no rosto de cada um deles, porque eu creio que foi assim. Jesus não soprou aleatoriamente assim. Não, ele foi em um por um. Olhou na cara de Pedro e fez assim. E o que foi que Pedro fez com aquele hálito soprado no nariz dele? Pedro respirou. O que saiu de dentro da boca de Jesus entrou dentro de Pedro. Nós temos um outro texto paralelo a esse, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Foi a primeira vez que um homem recebeu um sopro da boca de Deus. O nome dele é Adão. Tendo feito o homem do pó da terra, a Bíblia diz que Deus foi nas narinas do homem e soprou sobre elas. Olha que paralelo lindo. O que aconteceu com Adão lá no livro do Gênesis está acontecendo agora com os discípulos. O Deus que desceu no Gênesis, lá no Éden, e foi nas narinas do homem, e ao soprar nas narinas do homem, ele se colocou dentro do homem. Agora chega diante dos discípulos e diz assim para eles: agora vocês estão convertidos, e agora que vocês estão convertidos, eu preciso vestir vocês. Diga comigo, vestir. Mais uma vez. Qual é o maior símbolo do pecado para o homem? Voltamos ao Gênesis. Deus entra no Éden e diz: Adão, onde estás? E Adão respondeu: eu vi que estava e me escondi. Eu vi que estava nu. A nudez é o símbolo do pecado. Porque quando o homem percebe a sua nudez, ele tem vergonha de ficar perto das pessoas. Então ali no Gênesis nós temos toda a história começando a ser desenhada. O homem nu é o homem sem conversão, é
homem que está em pecado. Mas os discípulos de Jesus caminharam ao lado dele por 3 anos e meio e eles foram salvos. Agora que eles estão salvos, agora que eles estão completamente tomados pela consciência de que Jesus Cristo é o Salvador, eles podem receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não pode entrar no coração de alguém que é inconverso. A casa é limpa e o Espírito Santo ocupa o lugar. Aí Jesus olhou para eles e disse: vocês agora estão limpos, agora eu vou vestir vocês. E ele veste eles fazendo assim. Amém até aqui? Então veja só, o homem sem Deus está nu. O homem convertido, ele está vestido. Todos os crentes de todas as denominações do mundo, não interessa se são pentecostais, neopentecostais, anglicanos, tradicionais, reformados, não importa. Todos os crentes que acreditam que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e voltará à terra para levar a gente para o céu, todos eles estão salvos. Só a irmã aqui deu glória a Deus, o resto ficou tudo em dúvida. Vou falar de novo. Todos os crentes de todas as denominações possíveis que acreditam que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja, estão salvos. A salvação não é por obras. Você não é salvo porque sobe um monte, você não é salvo porque não corta o cabelo, você não é salvo porque você jejua, não. Se houvesse qualquer coisa para o homem ser salvo, se ele pudesse fazer, Deus não teria que ter mandado o seu filho na terra. Não existe nada que o homem possa fazer pela sua própria força que dê a ele a salvação. A salvação é um presente. A salvação não vem de vós, porque não é para você se gloriar na sua força. A salvação é um dom de Deus. Somos salvos pela graça, a palavra graça, favor e merecido. Ninguém aqui merecia ser salvo. Jesus te salvou. Por quê, pastor? Porque Ele te amou. E está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por todos nós e assim nos dar a salvação. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi. Então preste atenção. Agora que eles reconheceram que Jesus era o Messias, eles foram salvos. Por que Jesus não soprou sobre eles antes? Ele caminhou com eles por 3 anos e meio. Preste atenção. Em 3 anos e meio eles curaram enfermos, eles expulsaram demônios e eles não eram salvos. Como assim, pastor? Lucas 10. Eles foram, começaram a expulsar demônios e voltaram. Aí Jesus disse assim: vocês estão alegres porque os demônios se sujeitam a vocês? Isso não é motivo de alegria. Alegrai-vos primeiro, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus está dizendo isso a eles por quê? Porque o nome deles ainda não estava escrito no livro da vida. Você vai ver por várias vezes Jesus dizendo a Pedro: um dia você vai se converter, Pedro. Um dia você vai se converter. Pedro caminhou ao lado de Jesus endemoniado. Ou não? Não foi para Pedro que Jesus disse: para trás de mim? Não ouvi: para trás de mim? Satanás estava dentro de Pedro. Pedro caminhou ao lado de Jesus e não era convertido. Jesus está dizendo para ele: o diabo está pedindo a sua alma para se ir andar com ela. Esse Pedro expulsou demônios em Lucas capítulo 10 e não era salvo. Olha, preste atenção. Aqui está a resposta para uma das perguntas mais difíceis que os crentes fazem ao pastor. Jesus disse: naquele dia, muitos vão dizer: mas eu curei no seu nome. Eu preguei no seu nome. E Jesus vai dizer o que para eles? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas como ele não conhece se essas pessoas estão sendo usadas? Essas pessoas descobriram um caminho. Eu costumo dizer que é uma senha. O nome de Jesus é uma senha. Imagine você andando pelas ruas aqui da cidade, você acha um cartão de crédito. Só um cartão. Você vai no banco, passa ele, sai dinheiro na máquina? Não, mas e se a senha estiver escrita atrás do cartão? Aí você digita a senha e você saca o dinheiro, mesmo o cartão não sendo seu, mesmo a conta não sendo sua, porque você tomou posse da senha. Se você tem a senha, você não precisa ser o dono da conta. Muitos crentes usam a senha, mas não conhecem o dono da conta. Os discípulos caminharam ao lado de Jesus nus,
Somente quando eles viram ele ressuscitado, eles acreditaram sem sombra de dúvida: tu és o Messias. Quando eles reconheceram: tu és o Messias, aí eles se converteram de verdade. Aí Jesus disse: agora que vocês estão convertidos, eu vou vestir vocês. De que jeito, Jesus? Assim. Todos os crentes que estão aqui dentro têm o Espírito Santo aqui. Vou falar de novo. Todos os crentes que estão me assistindo agora, todos têm o Espírito Santo aqui. Amém? Agora respire fundo. Saindo de perto de Jesus aqui, o texto que faz paralelo a João capítulo 20 é Lucas capítulo 24, verso 49. Que Jesus disse: ficai em aonde? Até que do alto sejais revestidos de poder. Mas calma aí, sejais o quê? Não ouvi? Não é vestir. O que é revestir? É vestir duas vezes. Eu estou vestido com essa camisa branca, estou revestido com meu paletó. Quando Jesus soprou sobre eles, ele disse: agora vocês estão vestidos. O que eu dei para vocês é suficiente para ir ao céu. Com essa vestimenta que eu dei para vocês, vocês, se morrerem agora, vão para o céu direto. A salvação é de vocês. Mas eu tenho uma missão para vocês. E a missão que eu tenho para vocês, não dá para encarar ela só vestido. Porque o que vocês vão encarar é um inimigo que não caminha nesse mundo, ele tramita no mundo invisível. E para romper com ele, para encarar esse inimigo, vocês têm que subir no nível dele. Era a maneira de Jesus falar: não dá para vocês agarrar o diabo pelo chifre, não dá para vocês esmurrar a cara do demônio, não dá para você chutar ele, porque ele é invisível. Para vocês encararem o demônio, vocês têm que receber um revestimento. Vou falar de novo. Vocês têm que receber um revestimento. Vocês estão vestidos com o Espírito Santo. Agora vocês têm que estar revestidos com o Espírito Santo. E eu volto ao que falei no início, pastor Roberto Mude a música. Somos assembleianos. Todos os assembleianos que estão aqui, pelo menos os que são crentes há mais de 20 anos, devem se lembrar da primeira coisa que falaram para você quando você se converteu numa igreja pentecostal chamada Assembleia de Deus. A primeira coisa que falaram para você é: busque o batismo com o Espírito Santo. Sim ou não? Vou perguntar de novo: sim ou não? Sim. E por que é que os velhos crentes falaram para você: busque o batismo com o Espírito Santo? Porque quando você aceitou Jesus, você foi limpo e vestido. Você já estava vestido, pronto para ir ao céu. Mas os nossos velhos irmãos estavam dizendo assim: o que você vai enfrentar daqui para frente, só vestido não dá. Só vestido você não vai conseguir ir. Alguns até dão conta. O meu sogro, o irmão Olívio, falecido já, foi assembleiano por 40 anos. Aceitou Jesus ouvindo o pastor Paulo Lucas Sacramento pregar. Meu sogro saiu de trás de uma árvore no meio da roça. Pastor Paulo Lucas fazia culto há 10 anos lá. E o meu sogro atrás de uma árvore, todo sujo, que ele era roceiro. O pastor Paulo fez o apelo, ele disse: agora eu quero esse Jesus, depois de ouvir isso 10 anos. E ele foi para a igreja. E ele nunca foi batizado com o Espírito Santo. Ele buscou por um tempo, desistiu, faleceu sem nunca ter falado em línguas. E era um crente firme. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo em 2 meses estando na igreja. Qual era a diferença entre eu e meu sogro? O meu sogro era forte e eu era fraco. O meu sogro vestido aguentou 40 anos de fé. Eu vestido, porque aceitei Jesus, com 3 semanas já queria sair da igreja. Tinha que alguém pegar no meu pé lá na minha casa e me levar todo dia para o culto. E aí as pessoas falam: tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Ninguém nunca me explicou o porquê. Também nem precisou. Depois que eu recebi, eu entendi. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu fiquei mais valente, eu fiquei mais crente.
E eu passei a ter coisas que eu não tinha antes, como, por exemplo, percepção do mundo espiritual. Eu comecei a ser sensitivo. Eita, que essa palavra é desconfortável para nós que somos crentes. O crente batizado com o Espírito Santo é como se ele recebesse um upgrade na sua vida. Ele continua andando com o pé na terra, mas um dos pezinhos dele pisa lá nas regiões celestiais. Você acha que eu estou falando muito? Pegue Pedro sem o batismo com o Espírito Santo, negando Jesus diante de uma vendedora de púrpura. Alguém falando, você fala igual ele, eu não conheço ele. Medo, morrendo de medo de ser preso. Agora pega Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que veio um povo falar que os crentes estavam bêbados. E Pedro escutou, a Bíblia diz, e Pedro saltando no meio da multidão. Primeiro ele tem medo de falar perto de uma vendedora, que ele era crente. Agora recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele pula no meio de uma multidão e diz, aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que disse, e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Minha barba arrepiou inteirinha aqui. O que houve com Pedro? Como é que um homem que tem vergonha de falar de Cristo para uma mulher agora salta no meio de uma multidão? Eu tenho falado muito sobre Pedro ultimamente. Preste atenção, em Atos capítulo 4, verso 13. Quem ouviu Pedro pregar depois que ele levantou o paralítico do templo, da porta do templo chamada Formosa, falou assim, não são, pois, esses homens iletrados? Olha aí, esse texto aí dessa revista Almeida Corrigida diz, informados de que eram homens sem letras e indoutos. No texto original diz, não são, pois, esses homens iletrados e sem cultura? Quer que eu traduza? Não são, pois, esses homens analfabetos? Anal o quê? Então diga analfabetos. Agora alguém, por favor, me conte como é que do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos até o capítulo 5, Pedro recita de cor mais de 20 textos do Velho Testamento. Não, você não entendeu. Ele recitou de cor 20 textos do Velho Testamento. Pedro não era levita. No tempo em que Jesus passou por aqui, os judeus não sabiam ler nem escrever. No tempo que Jesus passou por aqui, Roma havia oprimido tanto os judeus que tirou deles o direito de aprenderem cultura. Os únicos que eram permitidos estudar eram os levitas, porque tinham que lidar com o sacerdócio. Eles eram os que tramitavam com a lei. Pedro não era levita, Pedro era pescador, Pedro era um analfabeto. Aí eu pergunto a vocês, como é que um analfabeto que dias atrás tinha medo de falar qualquer coisa, agora salta no meio de uma multidão e começa a recitar de cor textos que ele nunca leu? Eu vou falar de novo. Pedro começa a recitar textos que ele nunca tinha lido. Pergunte para mim, o que aconteceu, pastor? Ele foi batizado com o Espírito Santo. Escute, vou desenhar. O batismo com o Espírito Santo é uma chave que abre um armário que não fica nessa terra. Esse armário fica nas regiões celestiais. É por isso que Paulo fala na carta aos Coríntios, quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, uns têm salmos, outros têm doutrina, outros têm revelação. Aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Quando você aciona o modo profético, ou seja, o crente batizado com o Espírito Santo, quando ele começa a orar em línguas estranhas, ele é transportado daqui para lá. Vou falar de novo. O crente que você está ouvindo aí do seu lado falar em línguas, quando ele começa a orar em línguas, nesses segundos que ele fala, ele sai daqui da terra e ele é transportado lá para o céu. E isso não é mentira. É só você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Paulo vai dizer assim: quem fala em línguas não fala
Em espírito fala o quê? Mistérios. Quem fala em línguas não fala a homens. Então quando você começa a orar em línguas, é como se o seu espírito saísse da terra e fosse do lado do trono de Deus, e você fosse com as duas mãos na orelha do Eterno e cochichasse assim, ó. Por que ele está chorando? Você escutou o que eu falei para ele? Não. Por que não? Porque não era mistério para você, era mistério para ele. Quando você fala em línguas, você sai da terra e vai lá no ouvido de Deus e você conta todos os seus mistérios para ele. Quais mistérios? As suas fraquezas, as suas necessidades, os seus desejos ocultos, a busca pela força, o batismo com o Espírito Santo. Ele não é para crente forte. Deixa eu te dar esse ensinamento. O batismo com o Espírito Santo não é para aquele crente que sobe um monte, desce um monte, que não precisa de ninguém para ajudar ele, que se santifica sozinho. Esse crente é igual ao meu sogro, não precisa do Espírito Santo, porque ele é forte. O batismo com o Espírito Santo é para gente caída, é para gente fraca, é para quem não suporta o frio. Você está me entendendo ou não? Eu vou repetir para você. O batismo com o Espírito Santo é para quem tem certeza que não dá conta de caminhar sozinha. É para quem cai, levanta, está aqui hoje, está até com vergonha, tem medo até de levantar um profeta, te agarrar pelo pescoço, te trazer para cá. E eu estou aqui para te dizer, calma. Se você fosse tão fraco como você pensa que é, você não estava aqui. Você teria ido embora, mas você ficou aqui. A questão que você ama Jesus. E o que eu faço, pastor? Fale em mistérios com ele. Tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui? Ah, não estou acreditando. Toda essa multidão é batizada com o Espírito Santo? E por que eu não escuto ninguém falando em línguas então? A gente passa mais horas no culto escutando os outros e falando com um vizinho do que falar direto no ouvido de Deus. Se Jesus te deu o batismo com o Espírito Santo, destrava ele nessa noite e use essa autoridade e fale em outras línguas. Escute. Saímos do capítulo 20 de João, passamos pelo capítulo 21, chegamos em Atos 1. Em Atos capítulo 1, Jesus reuniu 500 testemunhas do seu ou da sua ressurreição. É a última vez que os homens vão ver Jesus naquele corpo de carne e osso. E em certo momento Jesus diz assim para eles, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Eu amo esse texto e a minha tradução. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A maioria das Bíblias modernas traz a palavra poder, autoridade. Mas no original a palavra é virtude. E a palavra virtude que aparece aqui, ela só aparece outra vez no Novo Testamento, na história da mulher do fluxo de sangue. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que a mulher tocou aonde? Na orla do vestido de Jesus. O que é a orla? A barra da saia, a barra do vestido. Jesus está no meio de uma multidão. Como é que essa mulher teve a façanha de tocar a barra do vestido dele? Será que ela foi ali para tocar a barra do vestido dele? Não. Aquela mulher sofria há 12 anos com um fluxo de sangue interminável. Aquela mulher usou toda a energia que ela tinha para chegar no meio de uma multidão, sendo empurrada para cá, para lá. A intenção dela era parar na frente de Jesus, era abraçar Jesus, era contar a história dela para Jesus. Mas quando ela chegou perto dele, a distância de um braço, a glicose dela foi a 0. A ausência de glóbulos vermelhos, porque ela tinha uma
hemorragia que não parava. Aquela mulher desmaiou. Ela caiu, mas ela caiu atirando. Ela não conseguiu abraçar, não consigo abraçar, mas pelo menos encostar meu dedo nele. E ela não conseguiu encostar nas costas dele, não conseguiu encostar na cintura, ela encostou na barra do vestido. Quando ela encostou na barra do vestido, Jesus travou e disse: quem me tocou? Pedro disse assim: Senhor, as multidões te apertam, as multidões te oprimem, e tu dizes quem é que te tocou? Todo mundo estava colocando a mão em Jesus. É como se fosse um astro de cinema. Mais ou menos como o Bolsonaro, quando veio aqui por essa região, todo mundo queria tirar uma foto com ele, passar a mão nele, dar um abraço nele. As pessoas querem essa experiência. Todo mundo estava colocando a mão em Jesus, mas essa mulher não tocou no corpo dele, tocou no vestido dele. E Jesus disse: quem me tocou? Pedro vai responder: a multidão é grande, está todo mundo te tocando. E Jesus está dizendo: não, Pedro, eu não quero saber quem veio aqui só para pegar o meu suor, depois levar e fazer chá para os doentes. Não é para quem veio tirar uma selfie comigo, Pedro. Alguém aqui tocou em mim de uma forma tão estranha que a minha virtude saiu. O dom da cura que estava em mim para eu curar os enfermos hoje acabou, porque essa pessoa pegou todo o dom que estava dentro de mim. Quando ela encostou em mim, ela atraiu tudo que estava dentro de mim para ela. Quem me tocou? Daqui a pouco a mulher que estava no chão vai se levantando. Ela que era esbranquiçada está com o rosto corado. Ela que não tinha vida agora está com vida. E ela diz: fui eu que te toquei. Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. Escute, eu sou um pregador antigo, e eu sou da época que não me colocavam em hotéis ainda. Eu sou da época que a gente, quando chegava numa cidade como Ipaba, sempre tinha uma família que recebia os pregadores. Tinha um quartinho do profeta. E o quartinho do profeta tinha lá uma cama de solteiro, uma mesa de madeira, um ventilador, uma moringa com água, e em cima da cama de solteiro tinha sempre uma toalha, e em cima da toalha um sabonete Palmolive. Aí a gente pegava o Palmolive, deixava de lado e ia tomar banho. Aí começavam os problemas, pergunte qual. Quem recebia a gente queria receber a gente também, porque eles não davam toalha usada. A irmã abria aquela mala, aquele baú, o guarda-roupa, e pegava aquelas toalhas novinhas, que nunca foi usada. A irmã era casada há 30 anos, a toalha tinha 30 anos. A toalha vinha bordada nas pontas, e vinha com um cheiro de naftalina. Sangue de Jesus tem poder. A gente não reclamava. A gente entrava no banheiro, tomava um banho, aí começava o problema mais sério, pergunte qual. Tentar enxugar com uma toalha nova. É um exercício impossível. A toalha não enxuga. Você passa ela para cá, ela empurra água. Você passa para lá, ela empurra água para lá. Parece que tem parafina na toalha. Estou falando muito? Não é assim? Pois bem, tem muitos crentes que quando vêm com uma reunião como essa, eles parecem que vêm vestido com uma roupa feita de toalha nova. O Senhor abre o céu e começa a chover. Aí o crente do lado fala em línguas, o do outro chora, o do outro dá um grito. E em cima dessa pessoa está caindo a mesma água, mas ela não consegue absorver nada. Tudo que bate nela vai para o outro lado. A pessoa parece que ela não consegue perceber o que está acontecendo. Porque alguns entre nós, ao entrar aqui dentro, parece que não querem absorver essa essência. Em compensação, tem alguns crentes entre nós que parecem aquelas esponjas secas. Já pegou uma esponja seca, apertou ela e colocou ela dentro de um balde d'água? Quando você solta, ela chupa a água inteira. Esta mulher, diferente de toda a multidão que estava perto de Jesus, que só queria encostar, só queria ter uma experiência, só queria poder falar: olha, não vou lavar a mão porque eu toquei nele. Essa mulher, quando tocou em Jesus, ela sugou tudo que tinha dele, de glória e de graça. E ela recebeu a virtude. Em Atos 1:8, Jesus está dizendo: recebereis a virtude. Eu fui procurar o significado da palavra virtude na
grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra virtude da língua grega é a palavra dunamis. D-U-N-A-M-Y-S. Dunamis. Diga comigo, dunamis. Peguei a palavra dunamis e procurei a tradução dela para a língua portuguesa. Na língua portuguesa, a palavra dunamis é a palavra dínamo. E o que é um dínamo? Um dínamo é um transformador de energia. Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Esse irmão entendeu. Vou falar de novo. O que é um dínamo? É um transformador de energia. Ele pega energia mecânica. Exemplo de energia mecânica: você ir Ipaba, nessas colinas aqui, nesses morros, sofrendo com a sua bicicleta barra forte, você pedalando, meio metro de língua para fora. Você mais rápido, vai andando mais rápido que quem está andando a pé. Quando chega na subida, você vai um pouco, aí você é obrigado a descer e empurrar a bicicleta. Aí vem um dínamo, você transforma a energia mecânica das suas pedaladas em energia elétrica, e você põe um motor na sua bicicleta. Aí você acelera, a bicicleta te leva em lugares altos mais rápido do que antigamente. É a mesma bicicleta, o que mudou? A energia que movimenta ela. Uma era energia mecânica, sua força, a outra, energia elétrica. Aí Jesus está dizendo: descerá sobre vós a virtude, descerá sobre vós o dunamis, descerá sobre vós o dínamo, descerá sobre vós um transformador de energia. Até agora vocês faziam na força do seu braço. Quando essa energia vier sobre vocês, será na força do meu braço. Com a sua força você anda 1 milha, com a minha força você andará 100 milhas. Com a minha força você consegue vencer o diabo por um dia. Com a minha energia você vencerá o diabo por meses. Com a sua força você consegue ir até aqui, conhecer até aqui. Com a minha energia você começa a ter revelações profundas. Na sua força você consegue ir até o átrio. Na minha força você atravessa o átrio, vai no lugar santo e entra no santo dos santos. O crente batizado com o Espírito Santo não é normal. Eu vou falar de novo. Um crente batizado com o Espírito Santo não é normal. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Você estava nu sem Cristo, aceitou Jesus, foi vestido pelo Espírito Santo, seu nome escrito no livro da vida. Agora você começou a buscar o poder do Espírito Santo, aí você é revestido. Com esse revestimento, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno e não tem anjo no céu capaz de parar aquilo que Deus tem na sua história. Eu vou apelar, vou falar mais. O crente batizado com o Espírito Santo, ele se torna uma outra criatura. Ele continua de carne e osso, mas onde a planta do pé dele pisa, ou Deus dá para ele o ambiente, ou Deus revela tudo que está ao redor dele. Vocês querem ver? Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Esses batizados com o Espírito Santo, quantos de vocês já receberam um convite para fazer uma visita numa casa, numa loja, numa empresa, para ir fazer uma oração pela família ou por alguém? Levante a mão, abaixe a mão. Quantos de vocês, quando colocaram o pé lá dentro da casa, e você não foi sozinho, você levou crentes do seu lado que não eram batizados com o Espírito Santo, eles entraram normal, você pisou dentro da casa, subiu um arrepio pelo meio da coluna, e foi até o fio da cabeça. Quem sentiu? Por que você se arrepiou e o outro do lado não? Por quê? Porque você está revestido com a presença do Senhor. Nós estamos perdendo o batismo com o Espírito Santo. As pessoas estão mentindo sobre o batismo com o Espírito Santo. Dia desse eu estava num culto, veio um rapaz lá no final do culto falar comigo, parecendo um balangandã, uma roupa estranha, um cabelo, a cabeça dele parece que a vaca tinha dado uma lambida no cabelo dele. Ele
ele chegou em mim e falou assim: pô, cara, pega leve. Eu falei: hã? Pô, pastor, o senhor é muito bravo. O senhor fica falando de chiclete no culto. Fala desgraça de chiclete. Para, pastor. Eu falei: por quê, garoto? Porque Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu mascando chiclete, cara. Eu falei: hã? Você foi batizado com o Espírito Santo mascando chiclete? Falei: cara. Você foi renovado hoje? Fui renovado com o meu chiclete. Falei: você vai vir no culto amanhã? Disse: estou aqui. Então amanhã você senta bem aqui na frente, porque eu quero ter uma experiência de Deus com você. E não é que ele veio e sentou na minha frente, e eu pregando, e dando glórias. Aí eu falei: agora, Jesus, eu liberei uma palavra pimenta. Sabe o que é uma palavra pimenta? Curtinha e quente. O povo vibrou. Quando o povo vibrou e falou em línguas, ele começou a falar em línguas. Eu pulei lá no meio do povo. Eu quero ouvir. Cheguei, botei meu ouvido perto dele, e ele falando em línguas e mascando chiclete. A língua dele era assim, ó. Glu. Glu, 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 glu. Glu, 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 glu. Eu botei a mão na cabeça dele e disse: espírito do peru, eu te repreendo agora. Estão falseando até o batismo com o Espírito Santo. Esta noite é uma noite de batismo com o Espírito Santo, mas é uma noite de batismo verdadeiro. E se alguém acredita nisso, já começa a receber. O Senhor quer devolver para nós a essência. O Senhor quer devolver para nós a identidade. O Senhor quer devolver para nós, assembleianos, aquilo que nos fez e nos transformou na maior igreja pentecostal do mundo. Eu não admito que os nossos cultos fiquem congelados. Não admito que os nossos cultos fiquem parecendo com um teatro, onde quando as pessoas gostam, elas aplaudem, e quando não gostam, vaiam. Nossos cultos não podem ser parecidos com um cinema, onde a pessoa entra e escolhe o que quer ver. Aqui ainda é Betel. Aqui ainda é a porta do céu, e só quem crê nisso dá um grito para acordar a cidade inteira. Me escute. Na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, quer colocar na tela aí para mim? Pode colocar. Gostei do pessoal aqui de mídia, eles ajudam a gente. O apóstolo São Paulo começa a dar uma doutrina sobre línguas. E aqui está a falha nossa, nós assembleianos. Todo mundo fala: busca o batismo com o Espírito Santo. A gente busca, depois que recebe, a gente não sabe o que fazer com ele. Já percebeu ou não? Até você receber, você ficou gritando: eu quero. Você jejuou, subiu um monte. Aí Jesus te batizou. E depois? O que você fez com ele? O crente não sabe o que fazer. Eu assisti um filme uma vez de um chinês, ou era japonês, ou era coreano. É um de luta, Jack. Esse aí. Tá assistindo, hein? No filme, pastor, é muita marmelada, porque ele vem 500 pessoas brigar com ele, ele bate nas 500. E ele brigou com um monte de homem lá, mas aí ele cansou. Aí veio um homem com uma metralhadora, ele bateu no homem, tomou a metralhadora. Quando ele pegou a metralhadora, ele apontou para o homem e ficou assim. Aí todos os homens que estavam apanhando, que estavam no chão, ficaram em pé e levantaram as mãos. E ele se sentiu, falou: eu tenho uma metralhadora, 500 homens com medo de mim. Um soldado no meio do povo lá veio se aproximando e chegou perto dele. Ele disse: pare, senão eu vou atirar. Pare, senão eu vou atirar. E o homem continuou. Jack Chan puxou o gatilho e não saiu nenhuma munição.
O homem tomou a metralhadora dele, mexeu no botão, mexeu em outra coisa e fez assim, e apontou para o Jack Chan, e acabou a história do Jack Chan. Aí nesse filme eu aprendi uma lição. Pergunte qual? Do que adianta você ter uma arma poderosa na mão se você não sabe usar ela? Esse glória eu gostei. Do que adianta você ser batizado com o Espírito Santo se você não sabe o que fazer com o batismo? O apóstolo São Paulo, no capítulo 14, na carta aos Coríntios, ele começa a ensinar, ele diz assim, ó, vocês acham que estão falando, mas não estão, porque quem ora em línguas, ora bem. Paulo está dizendo que quando você começa a falar em línguas, você está orando. O que é oração? É um clamor. Mas o que é que nós estamos falando? Paulo disse, você está falando em mistérios. E o que é mistério? Se eu soubesse, não era mistério. Você está falando algo que o homem não pode ouvir, muito menos os demônios. Você fala em um idioma que Deus te deu, e só Deus é capaz de interpretar o seu idioma. Aí Paulo está dizendo assim, ó, quando você fala em línguas, a sua mente fica sem fruto, ou seja, você não sabe o que está falando, mas o seu espírito, ele ora bem. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Paulo está dizendo, quando você está falando em línguas, você não está falando para ninguém nessa terra, você está em espírito de oração, você entrou numa oração profunda, e você fala aquilo que você não pode falar com a língua portuguesa, senão quem está do seu lado escandaliza. É o seu espírito que busca na sua mente todos os seus traumas, os traumas que você herdou desde quando era criança, aquelas coisas que só um psicólogo é capaz de destravar. Pois bem, quando o crente ora em línguas, ele vai para o divã do maior de todos os psicólogos, que é o Deus que fez os céus e a terra. Você fala em mistérios, é mistério para você, mas para Deus não é. Deus vai anotando. Aí Paulo diz assim, olha, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Faz o quê? Edifica. O que é edificar? Você compra um terreno, o terreno está vazio, aí você vai lá e contrata um engenheiro, arquiteto, pedreiros, aí eles fazem um baldrame, aí eles começam a levantar a parede, daqui a pouco eles colocam um forro, daqui a pouco colocam um telhado, aí eles vêm com revestimento, e onde só tinha um terreno foi edificado um edifício. Paulo está dizendo, quando você começa a falar em línguas, você está se construindo. Não entendeu? Vou falar de novo. Você está falando em línguas, tem um terreno vazio. Cada vez que você fala em línguas, você começa a levantar um tijolo, uma muralha, um castelo, uma fortaleza, uma montanha, um edifício intransponível. E para que isso, pastor? Para o projeto que Deus tem na sua vida. O diabo, se eu conheço nesses 40 anos que eu prego, e já vi ele fazer muitas coisas, ele não tem medo de crente engravatado. O diabo não tem medo de crente rico. Ele não tem medo de crente que estudou teologia. Ele não tem medo de título, de hierarquia, de igreja. Mas tem um tipo de crente que ele não suporta. É o canela de fogo. E eu estou em Ipaba, terra dos canelas de fogo. Uma igreja santa e poderosa. Às vezes eu comento sobre o congresso aqui, onde eu passo pelo Brasil, o povo fala, mas existe uma cidade por nome Ipaba? Eu disse, existe. E por que lá acontece isso? E eu sempre falo, os avivamentos não começam em Jerusalém, começa lá em Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Olha aqui, ó. O povo vai gritar, pode alguma coisa boa vir de Ipaba depois dessa noite? Vai haver um avivamento em Ipaba. O avivamento que o pastor Geraldo esperou por muitos anos. Um avivamento que eu, quando garoto, vim aqui e profetizei ele. O meu corpo sente um arrepio do céu de que está chegando uma hora em que caravanas sairão de Minas Gerais inteira e vão parar aqui, só para descobrir o que é que está acontecendo nessa igreja. Aí alguém, pelo amor de Deus, vai responder, o Espírito Santo tem liberdade de atuar no nosso meio. E os batizados com o Espírito Santo sobem ao céu orando em outras línguas. Virá sobre vós a virtude do Espírito Santo. Virá sobre vocês um transformador de energia.
que vai modificar a energia humana de vocês em uma energia divina. Roberto, mude a música e me escute. Eu sou estudante dos avivamentos. Nesses 40 anos que eu prego, e desde criança eu tenho curiosidade, eu assisti os maiores avivamentos da minha geração. Eu vi o avivamento da Argentina com o pastor Cláudio Freidson. Eu vi o avivamento da Inglaterra com o pastor Colin Dye, lá no Kensington Temple. Eu vi o avivamento em Toronto, lá, esqueci o nome do pastor, a bênção de Toronto, no Canadá. Eu vi o avivamento de Bogotá com o pastor César Castelhano. Eu vi o avivamento de Pensacola, na Flórida, nos Estados Unidos. E tive com um amigo que foi pessoalmente no último avivamento que aconteceu agora há menos de 2 anos, lá no estado do Kentucky, nos Estados Unidos da América, dentro de uma universidade. Todos os avivamentos são marcados por um sinal. Qual o sinal? Alguém está orando com o coração. Alguém inconformado, ou alguém que quer ocupar o lugar de alguém que já não existe mais. É sempre alguém dizendo: eu quero e eu quero. John Wesley, pai do avivamento da Nova Inglaterra, um homem desse tamanho. Eu estive na casa dele em Londres. Entrei no quarto dele, o guarda-roupa dele, a roupa dele é de uma criança de 12 anos. O sapatinho dele seria no Brasil número 33. Depois que você caminha pela casa dele, que é o museu, a curadora do museu, a que cuida, faz questão de deixar por último o lugar onde ele orava. Uma salinha. E lá no chão um orador. Sabe o que é orador? Aquilo que a gente coloca para a noiva e o noivo ajoelharem. A diferença é que esses oradores modernos são almofadados. O de John Wesley era só uma madeira. Aí quando a gente olha para o orador, você não tem como não fazer a pergunta: o que são esses 2 buracos feitos nessa madeira? A curadora começa a chorar e diz: eu choro todas as vezes. Isso aqui é uma madeira de lei. E esse buraco redondo que você está vendo é os joelhos de Wesley. Ele ficava 11, 12, 13 horas ajoelhado nessa madeira dizendo: aviva o mundo, me usa, me deixa ser um instrumento na sua mão. O irmão dele, Charles Wesley, disse que numa dessas orações intensas, ele chegou em casa e escutou um barulho dentro do quarto, um barulho muito violento. Quando ele botou a orelha na porta, ele escutava murros. E o John Wesley gritando: ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata. E eles murravam a parede: ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata. Até que um barulho forte. Charles Wesley abriu a porta, John Wesley estava caído no chão. Aí John Wesley disse: eu estava esmurrando a parede e saiu um vento da parede que bateu em cima de mim e me jogou para trás. Todos os homens que eu conheci, histórias de avivamento, tiveram um contato desse jeito. Era um culto, ou era uma oração em casa, ou estavam andando na rua, estavam inconformados, estavam dizendo: eu quero ser usado, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. E de repente, é sempre um de repente. E de repente veio do céu. E de repente veio o Espírito Santo. Há quase 100 anos atrás, na ilha de Martha's Vineyard, nos Estados Unidos da América, no estado de Massachusetts, uma criança se perdeu. Os professores levaram as crianças para uma ilha, mostrando para eles os ensinamentos, e mostraram a casa de John Wesley lá na ilha. Quando ele saiu da Inglaterra e veio para a América do Norte, promoveu um avivamento. A professora então, com as monitoras, saíram pela casa procurando, pela ilha toda. Aí a professora, que era professora do menino, que chamava-se William, foi até a casa. Quando chegou na casa, abriu a porta do quarto onde John Wesley dormia, não viu ninguém. Quando ela foi saindo, ela escutou um gemido. Ela abriu a porta e seguiu o gemido atrás da cama, do outro lado. Tinha um menino de 7, 8 anos, bem pequenininho. Os 2 buracos feitos na madeira de lá também. O menino estava com um joelhinho num buraco e o outro joelhinho no outro buraco. E ele ficou
abaixo do tamanho da cama. E a professora ficou por alguns minutos ouvindo a oração dele. O menino chorando, com as mãozinhas assim, dizia: papai do céu, eu quero ser o novo John Wesley. Papai do céu, me usa. Não é que Deus ouviu a oração daquele menino? Ele faleceu tem alguns anos. O nome dele era William, mas ele era conhecido como Billy Graham, o maior evangelista do século. Faltar-me-ia tempo para contar a história do pastor Benny Hinn para vocês, com quem o pastor Roberto trabalhou por muitos anos, que era um menino gago e foi numa reunião onde tinha uma pregadora, e ele voltou para casa eletrizado, porque a pregadora falou do Espírito Santo como se fosse alguém, um amigo muito próximo. E ele, na cama onde dormia, na beliche, dormiu perguntando a Deus se era verdade. Ele acordou, sentou na beliche e disse: vou tentar. E ele gaguejando disse: good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. E quando ele saltou da cama, ele não ficou mais em pé. Por 8 horas ele foi tomado pela presença de Deus. Quando ele se levantou e abriu a porta do quarto, a mãe dele estava passando o vecchio, como é que é vecchio em português? Como é que é vecchio? Aspirador. Estava passando um aspirador no chão. Quando ele passou perto da mãe dele, a mãe dele foi lançada para trás, mas ela caiu como uma pluma. E ela disse: o que é isso, meu filho? Ele disse: é que agora eu não estou sozinho, é o meu amigo. Só que agora ele não gaguejava mais. Eu era recém-casado. A minha cidade de Orlândia, onde eu moro até hoje, passamos por uma violência de 6 meses. Em 6 meses, uma igreja de 400 crentes, nós ficamos com meia dúzia de crentes. Escândalo atrás de escândalo. Tipo assim, o único músico que nós tínhamos, e o mais famoso, foi preso e descobrimos que ele era um tarado da cidade. Tinha um homem que apavorava as mulheres. Quando a polícia fez uma emboscada, prenderam. Era o músico da minha igreja. Um garoto da mocidade foi preso porque foi pego na rua mantendo relações com um animal irracional. Um presbítero da igreja caiu com uma irmã. O pastor da igreja mexeu no cofre da igreja. Foi um escândalo atrás do outro, até a igreja ficar morta. Eu era diácono, tinha 19 anos, recém-casado. Recebemos então um pastor que veio do norte, chamava-se pastor Valdivino. O pastor Valdivino marcou uma reunião no domingo à tarde com os obreiros, os que sobraram, estava eu entre eles. Depois de falar o que ele sonhava em fazer com a igreja, tal, ele disse: quem de vocês é o pregador aqui? Apontaram para mim. Ele falou: você vai pregar hoje à noite, Feliciano. Eu disse: eu? Você? Eu disse: não, pastor, a igreja está morta, não tem nem o que falar para essa igreja. Os crentes não estão vindo no culto. Ele olhou para mim e disse assim: você é um homem de Deus ou você é um saquinho de pipoca? Eu nunca tinha ouvido isso, mas me deu uma raiva. Eu disse: eu sou um homem de Deus. Ele disse: prova e vem pregar para nós hoje à noite. Fui para minha casa. Eu morava numa casa de 3 cômodos. Falei com a minha esposa: fica no quarto que eu vou ficar na sala orando, porque eu fui desafiado. Eu tinha um toca-fitas e coloquei uma fita do pastor Vitorino Silva cantando. Enquanto Vitorino cantava, eu ajoelhado com os meus cotovelos em cima do sofá e a minha cabeça no encosto do sofá, eu comecei a dizer: Deus, eu nunca subi sozinho no púlpito, mas eu estou com tanto medo, porque a igreja está vazia. Senhor, me dá uma experiência, me dá algo novo. A minha oração não durou 5 minutos. Do encosto do sofá saiu um vento que bateu na minha testa, como se fosse uma mão me empurrando. Roberto, tranquilo, Roberto. E me jogou para trás. Eu caí debaixo de uma mesinha do centro da sala. Ao cair debaixo daquela mesinha, eu não conseguia mais abrir os olhos. A sala foi tomada por uma luz, mas tão forte que as minhas pálpebras ficaram vermelhas. Eu enxergava através das pálpebras alguma luz. Eu me encurvei porque eu achei que era morte. Eu falei: fiz algo que Deus não gostou. Senhor, não me mata. Quando eu falei: não me mata, uma voz ecoou dizendo: não é a morte. Hoje eu te dou um ministério de fogo. Um ministério de fogo para as nações. Onde você não for, a sua história irá. E através da sua vida,
eu levantarei um exército. Eu voltei em mim, fui ficando em pé, caí de novo, caí por 3 vezes, eu não tinha força nas pernas. Bati a porta do quarto, minha esposa abriu. Aí é ela que conta, porque eu não vi mais nada. Ela disse que eu entrei falando em línguas, me troquei, coloquei o terno, fui para, nós tínhamos uma Brasilinha velha, fomos para Brasília. Eu não lembro disso, eu só me lembro entrando no quarto, e a última lembrança minha sou eu no púlpito da igreja. Ela disse que eu fiquei falando em línguas sem parar. Entrei no carro falando em línguas, fui para a porta da igreja, fiquei na porta da igreja, que eu era diácono. Ela disse que eu ficava com a mão assim, conversando com alguém, mas conversando em línguas. Os irmãos que entraram no culto falaram, ele está maluco, ele está abraçado com o vento. Mas eu não sei, não era um vento, eu não consigo explicar para os irmãos o que foi isso. Eu só me lembro do pastor dizendo, com a palavra, o diácono Marco Feliciano. Quando eu dei por mim, eu estava no púlpito, eu olhei a igreja cheia. A notícia esparramou na cidade que tinha um pastor novo, e os crentes que estavam fora vieram para ouvi-lo. E o pastor me deixou pregar. Quando eu vi aquilo, eu só lembrei de um texto, João 3:8. E pedi para os irmãos abrirem o texto e eu li. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Do primeiro banco até o último, os crentes começaram a cair no chão. Eu nunca tinha visto isso. Não sabia o que era unção. Eu era do meio do mato, a gente não conhecia grandes pregadores. Eu virei para trás, os presbíteros caíram para o chão. Eu fiquei apavorado. Jesus começou a fazer coisas tão grandes naquela noite. Isso era umas 8 horas. O culto foi até as 3 da manhã. Jesus curou naquela noite. Batizou com o Espírito Santo naquela noite. Arrebatou crentes naquela noite. O pastor Valdivino se empolgou e disse, quarta-feira ele vai pregar lá na congregação da Avenida N. E lá fui eu, na quarta-feira. A igreja entupida de gente. O povo estava curioso. Eu disse, vou ver se funciona de novo. João 3:8. Todo mundo de pé. Quando eu terminei de ler, começou a cair gente no meio da rua, gente no meio da igreja. Deus tomou a igreja numa presença, numa graça, numa glória. Na notícia esparramou e comecei a receber convites. Foi assim que nasceu o ministério que Jesus me deu. Agora preste atenção. Depois que Jesus começou a me abrir as portas pelo mundo, o ministério do qual fazia parte mandou me chamar. E eu fui sabatinado por quase 50 pastores, presbíteros e evangelistas. Porque eles queriam saber o que era aquilo. E eu não sabia explicar o que era aquilo. Aí sabe o que falaram para mim? Isso aí é magia. Ou é demônio. Porque Deus não derruba ninguém. E eu novo, não tinha profundidade na Bíblia. Falei, então vocês orem para Deus tirar isso de mim. E eles oraram, com imposição de mão, para eu perder aquilo. E eu perdi. Eu perdi aquele dom. Era um dom. Mas crentes que nunca tiveram contato com Deus nessa dimensão, não compreenderam e acharam que aquilo era coisa maligna. Deixa eu falar com você, assembleiano. Olhe para mim, garoto. Olhe para mim, mocinha, jovem. Olhe para mim, ancião. Olhe para mim, obreiros. Deus entregou na mão dos assembleianos a unção do Pentecoste. E Ele não deu só um pouquinho, Ele deu a plenitude do Pentecoste. Peça para Deus te dar. Que no final deste culto hoje, você saia pelas ruas de Paba dizendo, se é verdade eu quero. Se existe, me mostra. Vai haver uma unção nesta madrugada. Se você acordar entre 3 e 5 da manhã, me escute. Se você acordar entre 3 e 5 da manhã, do nada, não volte a dormir. Escorregue o corpo. Vá para a beirada da cama, puxa a coberta. Porque Deus vai falar com você. Deus vai te levantar. Porque vai haver um avivamento em Paba. E há de ser que virá sobre vós a virtude. Descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra.
Se alguém acredita nisso, dê um grito de glória a Deus. Se alguém crê nisso, fique de pé. Feche os olhos. Eu vou fazer um convite. Eu quero orar com homens e mulheres que são capazes de dizer assim: eu quero ser testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, mas eu não tenho condições, porque eu não tenho dom, eu não tenho oportunidade, mas eu quero. Se existe esse poder, eu quero. Eu queria orar com você aqui perto do altar. Se puder ficar em pé é melhor, porque cabe mais gente. Isso. Eu quero orar com quem é batizado com o Espírito Santo e há muito tempo não fala em línguas. Tem coragem de vir à frente do altar? Vai se aproximando. Eu quero orar para Jesus batizar você com o Espírito Santo. Você acredita? Tem coragem de dar pelo menos um passo? Nem que fique pelo meio dos corredores, nem que se aproxime perto desse parapeito. Vem. Quem sabe o vento não sopra hoje à noite aqui. Feche seus olhos. Eu posso te trazer só até aqui, Marcos. Daqui até o Santo dos Santos, entre você e Deus. Como pregador, eu posso só te provocar. Eu provoquei em você o desejo. E você já está no lugar certo. Agora é fechar os olhos e abrir a boca. Esse é o exercício. Fecha os olhos e abre a boca. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Vem, Espírito Santo. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Ele está aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. Essa é a oração da igreja de Ipada. O teu povo faz de novo. Ama-te. Batiza de novo. Faz de novo.
cura de novo. Levanta profetas de novo. Libera variedade de línguas. De novo, dá interpretação de línguas. Levanta pregadores de novo. Agora. Vai te dizer o que fazer quando ele vem para mim. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova eles, meu Pai. Onde houver alguém que nunca falou em línguas, mostra que quem batiza é o Senhor, não é o homem, Senhor. Batiza com o Espírito Santo agora. Transforma a igreja de Paba no oceano do seu Espírito. Espírito, Espírito, que desce com fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como como em Pentecoste e enche-me de novo, de novo, novo, novo. Recebe o batismo do Espírito Santo. Agora, vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem derrama, batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor. Enche a casa, vem com teu fogo, vem com tua glória, vem incendiar este lugar. Batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor. E vem com teu fogo, vem com a tua glória, incendiar. Espírito, Espírito, que desce. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja renovado pelo Espírito Santo. Recebe os dons, recebe o talento. E enche-me de novo. Levante a mão direita para o céu comigo aberta. Diga comigo em nome de Jesus. Todos os demônios que lutaram contra a minha fé, contra os dons, que esfriaram a igreja, que roubaram a nossa santidade, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Levante a sua mão fechada para o céu. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10 e 19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Depois nós vamos abraçar 2 pessoas, para se cumprir Mateus 16. A Bíblia diz que quando 2 entre vós ligar na terra, está ligado no céu. E você vai dizer para o seu irmão: a virtude do Espírito Santo está sobre você. 1,
você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida depois desta noite. 2,5, Ipaba será conhecida como a terra do avivamento. 2,75, Minas Gerais será conhecida como a capital do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas. Outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, viva, diza com acende a chama em mim, viva, diza com fogo, acende a chama em mim. A nossa geração Tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. Nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, e batiza com fogo, acende a chama em mim, e batiza com fogo, acende a chama em mim. Eu não sou daqui pra casa, Ele vem me buscar. Eu irei. Eu não sou daqui pra casa, voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será nada. No piscar de olhos acontecerá. Só quem quer vai dando glória. Glória, 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 dê glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo Ele aqui. Aumente o cabo, meu sonoplasta. E a gente vai continuar dizendo que Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Para terminar esse culto, a gente vai cantar essa agora, juntos, e dizendo que Ele é maravilhoso. Ele é exaltado, adorado. Os céus proclamam sua glória e o seu poder.
E se não der? Mas se não for como eu espero, Vai desistir? mesmo assim vou te exaltar. É. Pois a minha fé está firmada, não no que podes fazer, mas naquilo que tu és e sempre serás e vais permanecer. Aprende a cantar assim, ó. Maravilhoso és. Isso. Maravilhoso és. Maravilhoso és. Aí você canta. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo mundo. Maravilhoso és. Diga, Maravilhoso és. O maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Oh, aleluia! és o Criador de tudo, É Ele, viu? o ponto inicial, o segredo da vida, tu és manancial. O juiz do universo, o ser inexplicável. És a brisa, o vento, estás acima do tempo. Tu és real. Tu és o segredo de tudo. Tu és o salvador do mundo. Tu és o rei sem substituto. Tu és primeiro, absoluto. Tu és a causa e o causador. Tu és quem luta em meu favor. Tu és maravilhoso. És o meu Senhor. Nos limitamos a falar só sobre ti, pois não somos nada. Mas tu és o Deus que sara, tu és o Deus que dá vida, tu és o Deus que mata, mas também ressuscita. Tu és o Deus que julga, tu és o Deus que advoga, Desse jeito. o Deus que testa o crente, mas no final aprova. Tu és o Deus que vai, que traz, que vem, que tem, que muda, que ajuda, que tira, que o cativeiro vira. Tu és o Deus dessa igreja e ninguém mexe com quem é teu. Tu és o grande do universo e eu não sou. Tu és, não posso, tu podes, não faço, tu fazes, sou fraco, és forte, és tudo e eu sou nada. És fogo e somos palha. És o segredo que a igreja vence as batalhas. És general de guerra, o rei que sempre impera, o poder maior que comanda essa terra. És glorioso, és majestoso, o maravilhoso. Canta maravilhoso. Isso, O maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Eu vou baixar aqui para você ouvir, vai. Canta. Isso. Lindo. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder.